Olá para você que está aí no nosso canal, tirando dúvidas dentro da palavra de Deus, né? E esta manhã eu estou aqui para apenas trazer um relato, né? Para vocês aí que colocam no YouTube, né? E quando uma vez vocês colocarem no YouTube, né? E aparecer um camarada chamado Antônio Miranda, tá certo? Ele, né, por si tem agora, né, trazido a teologia reversa, tá certo? O que seria essa teologia reversa? Aonde ele tenta, né, mostrar que a Bíblia, ao qual nós, né, temos ela em mãos, né, não é verdadeira, tá certo? Ou seja, eles são piores do que os ateus, tá bom? E realmente, né, quero mandar um abraço aí para os ateus e só desde já dizendo, né, que esse Antônio Miranda, tá certo? Ele fez agora uma live com o professor Fábio Sabino. E esse também professor Fábio Sabino tem querendo realmente falar a mesma teoria, né, do Antônio Miranda, ao qual, né, é que a Bíblia ao qual nós carregamos não é verdadeira, tá bom? Eu não conheço muito esse Antônio Miranda, tá certo? Ele tem mais ou menos 35 anos para 40, é muito novo ainda, tá certo? Mas o professor Fábio Sabino, ele deve ter mais ou menos quase 50 anos, tá certo? Pela lógica, tá certo? Esse Miranda não é um seguidor do Fábio Sabino, querendo desfazer da Bíblia, tá certo? Mas assim, quero só dizer para você, viu, Antônio Miranda, que realmente você está começando errado, tá certo? Eu não sei se você já foi crente ou não, mas pelo que a gente vê, né, você já foi crente, tá certo? Você pode ter passado por alguma decepção, tá certo? Por alguma, realmente, algo que você não concordou na igreja que você estava. Lembrando, viu, não sei que se você foi crente, mas pelo que você fala, tem mais demonstrado que era crente, tá certo? O Fábio Sabino, eu tenho mais ou menos uma história dele, né? Que ele começou na Assembleia de Deus Tempo Central e devido ele trazer uma teoria que realmente, né? A teoria que ele trouxe para ensinar realmente foi sem pé e sem cabeça. Então, com certeza a Assembleia de Deus colocou ele para fora, tá certo? Ou me lembro bem que ele mesmo pediu para sair. Por quê? Porque realmente as teorias dele trazendo da Bíblia, né? Realmente não foi de acordo, tá certo? Então, Antônio Miranda, né? Para você, tá certo? Quero dizer para você que interessante que tu tenta mostrar para as pessoas no teu vídeo que a Bíblia, né, não é verdadeira. Aí você pega, né, papiros do século I, do século III, do século II, né, ao qual tu tenta mostrar que a Bíblia não é verdadeira, tá certo? Mas como é que tu vai mostrar uma coisa que, né, tipo, a Bíblia que não é verdadeira, se tu mesmo entra em contradição dizendo que nós não temos, né, o papiro, né, do século I, ou seja, realmente, né, existe a Bíblia verdadeira, né? Porque tu entra em contradição. Porque tu vai lendo as passagens das Bíblias, né, e vai dizendo que foi adulterado. Tu vai lendo as passagens da Bíblia, tu vai dizendo que foi acrescentado ou tirado alguma coisa. Olha, se tu já foi crente, né, o certo é para tu defender e dizer a teoria que realmente houve uma fraude, tá certo? Que realmente, né, as pessoas que estão traduzindo a Bíblia, realmente, né, estão colocando algo ou tirando a mais. Porém, a única afirmação que tu tem que falar é que a Bíblia realmente, né, só foi, né, adulterada, tá certo? Mas que nós venhamos crer no que está escrito. Só que tu diz ao contrário, foi adulterada e diz assim, como é que vocês vão crer em algo que foi adulterado? Então realmente, né, Antônio Miranda, realmente tu tá começando errado, tá certo? Porque certamente tu já foi crente, né? Vou dizer mais uma vez, se não foi, mas tu tem um parecer, tá certo? Tá frustrado, né? Tá cauterizado. Porque eu não sei se tu sabe, mas eu vou dizer pra você, tá bom? Tá que nem o Fábio Sabino. Tem 3 coisas, né, que o homem, acontece com o homem, quando ele tá na presença de Deus.
quando ele lê demais a Bíblia, né? O que vai acontecer com ele, né? Ou ele se converte verdadeiramente, ou ele fica louco, né? Então ele se desvia, tá certo? Duas coisas aconteceu contigo. Tu ficou louco, Antônio Miranda, né? E ficou realmente, né? Sem nenhuma capacidade de instruir ou ensinar alguém dizendo que a Bíblia não é verdadeira. E você também, Fábio Sabino, tá bom? Aconteceu duas coisas na sua vida, tá certo? Que realmente você, com tanto conhecimento, tá certo? Vai dizer que a Bíblia, tá certo? Não é pra gente dar credibilidade na Bíblia, tá certo? Mas assim, cada um segue, né? Tem o seu pensamento, tá certo? Mas senhores, eu estou dizendo só isso para vocês no meu canal, né? Para quando vocês abrirem, né? E cair nesse camarada Antônio Miranda, tá certo? Que ele faz a teoria reversa, né? É desfazendo o que está escrito na Bíblia e querendo mostrar que realmente a Bíblia não é verdadeira, tá certo? É tão certo que no último, né? Que agora nessa live que ele fez com o Fábio Sabino, ele disse que quem foi que escreveu, né? Os novos mandamentos, tá certo? Ainda falou que os escribas que escreveram, né? Realmente foram os que estavam ali com Jesus. Interessante, que aí como é que tu dá essa afirmação que foram os escribas que escreveram os novos mandamentos e tu não crê que a Bíblia é verdadeira? Por isso que eu estou dizendo para você, Antônio Miranda, que tu só tá entrando em contradição. Por exemplo, tu falou mais uma vez, né? Que a Bíblia foi escrita não pelos discípulos, mas sim por escriba. Se tu não crê que a Bíblia foi escrita, tá certo? Por que tu realmente, né, dá essa ênfase, dizendo que foi realmente escrito pelos escribas, que não foi escrito realmente pelos discípulos de Jesus? Então realmente tu tá sempre entrando em contradição, tá certo? Então eu quero dizer para vocês que quando vocês abrirem o YouTube, né, e cair no Antônio Miranda, né, e no Fábio Sabino, que é um professor que realmente é de se vergonhar, tá certo? Porque conhece muito a Bíblia, mas ele está desfazendo tudo que há nela, né? Então, eu quero dizer para vocês, né? Não dê credibilidade, né? O que eles falam. Que realmente, né? Até hoje, tá certo? Como disse John Lennon, né? Que era mais famoso que Jesus, né? Que o evangelho ia se acabar e ele ia continuar. Tá bom. Mas eu quero só dizer para você, viu, que 3 anos depois aconteceu aquele fato, né? Que realmente, como diz a história, um fã matou ele. Ou seja, né? Se a Bíblia não fosse verdadeira, sempre eu tenho dito, né? Ela já teria saído de linha. E já faz mais de milhões de anos que ela continua. Tá certo? Então, para você, né? Que se abrir no YouTube, cair nesses camaradas, Antônio Miranda, né? E professor Fábio Sabino. Então, realmente vocês, se quiser observar alguns vídeos, observe. Mas realmente, dizendo para vocês, né? Que realmente esses camaradas estão distorcendo o que está realmente na Bíblia. Tá bom?